Meu amigo, minha amiga, sejam muito bem-vindos para mais um vídeo do canal Moacir Pereira aqui. Esse é o canal Aposentado de Fato. O assunto que eu quero conversar com você hoje é a respeito da nova reforma da Previdência. Nos últimos dias, mais especificamente do meio do mês de maio para cá, tem muita gente, alguns sites aí comentando a respeito da possibilidade de uma nova reforma da Previdência. E eu tive pesquisando, realmente existem alguns veículos de imprensa sérios aí comentando a respeito disso, especialistas e governo falando a respeito disso. E eu quis trazer a matéria hoje aqui, discutir com você e trazer alguns pontos importantes aqui. Inclusive, também fala-se muito em idade mínima. E será que essa idade mínima, será que essa reforma, essa nova reforma, estão pensando em fazer, vai ser bom para o trabalhador? Vamos ver até o fim desse vídeo. Se você ainda não é inscrito nesse canal, meu amigo, minha amiga, por gentileza, já se inscreve nesse canal, porque aqui a gente sempre traz conteúdo relevante, atualizado e fundamentado toda semana para você. Então não perde tempo, aproveita a oportunidade, já se inscreve aí, até porque o YouTube entrega para mais gente e mais gente fica bem informado em relação à sua tão sonhada e merecida aposentadoria, e você também será o primeiro a ser avisado através do YouTube, a partir do momento que você é inscrito e ativa ali o sininho das notificações. Eu venho aqui, dou uma notícia, passo a informação, o YouTube te avisa e você pode ver em primeira mão. Bora lá então? Eu trago aqui hoje uma matéria que eu quero discutir contigo, porque nós estamos sofrendo muito em relação a essa reforma da Previdência, que veio realmente injustiçar muita gente. A idade do trabalhador, principalmente para a mulher se aposentar, aumentou 2 anos aí, uma crueldade que fizeram com as mulheres na aposentadoria por tempo de contribuição. Realmente, ela não vai existir mais depois de 2019. É claro que todos vocês que estão me assistindo agora, a grande maioria, eu diria aí 99%, dos jovens, normalmente, às vezes, não gostam de ver conteúdo sobre aposentadoria, não estão nem pensando nisso, né? Mas vocês que me assistem aí, todos já têm um certo direito adquirido antes da reforma. Então, todos aí vão entrar nas regras de transições e precisam da idade, de repente, para somar com o tempo de contribuição e até dar uma pontuação, atingir uma regra ou outra regra. Mas quem começou depois do dia 13, lá para o dia 14 de novembro de 2019, ele vai ter que completar 30 anos mulher, 62 de idade, e 35 homem e 65 de idade. Então, lá na frente, esse pessoal vai se aposentar assim, se não mudar nada. Mas eu estou falando de mudança na reforma da Previdência. Então, essa de 2019, ela já judiou um monte de todos os trabalhadores. Agora, veja bem, aposentadoria especial praticamente não existe, que tiraram o direito do trabalhador em relação à aposentadoria especial. Aposentadoria da mulher, aumentaram a idade da mulher. A pensão por morte também foi uma coisa que realmente injustiçaram muito quem precisa de uma pensão por morte. Pessoal, eu estou com problema de distonia, vocês estão vendo aí, o negócio está meio complicado, mas eu não vou deixar de trazer conteúdo aqui para você, não, tá? Eu vou ter que dar uns cortes, às vezes, nos vídeos, mas eu volto, já alinho e já tocamos em frente. Estou fazendo um tratamento aí, se Deus quiser, logo, logo estarei bem desse problema. Negócio chato aí, mas vamos lá. Então, a pensão por morte realmente jogou lá embaixo, aposentadoria especial, idade da mulher, e essas regras de transição aí que realmente faz com que você trabalhe mais para poder atingi-las, né? Bem, mas então, o que diz aí essa matéria que eu vou mostrar para vocês agora? Ela vai falar em mudança, em necessidade de mudança. Mas, pasmem pelo que vem por aí, gente. Pasmem, eu vou mostrar já para vocês. E a matéria aqui diz o seguinte: governo estima rombo previdenciário, estima que rombo previdenciário deve dobrar até 2060. Analistas veem necessidade de uma nova reforma. Segundo o governo, tá?
A trajetória é estimada fundamentalmente por causa do acelerado processo de envelhecimento populacional no Brasil. O déficit do Instituto Nacional de Seguro Social, o INSS, sistema público que atende trabalhadores do setor privado, deve mais que dobrar até 2060 e quadruplicar até 2100, segundo estimativas da Secretaria do Regime Geral de Previdência Social, Ministério da Previdência Social. Ou seja, o próprio Ministério da Previdência Social está fazendo esse estudo e já tem essa estimativa. Os números constam na proposta de lei de diretrizes orçamentárias de 2024, enviada pela área econômica ao Congresso Nacional em abril agora. De acordo com o governo, o rombo previdenciário previsto para esse ano é de 276,9 bilhões, o equivalente a 2,6% do Produto Interno Bruto, o PIB. A projeção é de que o resultado negativo avançará em 2060 para 3,3 trilhões, ou 5,9% do PIB. Em 2100, para 25,22 trilhões, 10,4% do PIB. A comparação na proporção com o PIB é considerada mais apropriada por especialistas. Segundo o Ministério da Previdência, o aumento do rombo previdenciário, que é a diferença entre as receitas e as despesas, ou seja, o que o INSS arrecada, que ele paga para o aposentado, está relacionado com a alta de gastos estimado para as próximas décadas. Gente, no final, depois aqui eu vou falar para você a falta de gestão, ou melhor dizendo, o problema de gestão que existe no INSS. Não é bem assim, tá? A lógica é que, com o aumento da proporção de idosos, o país, no futuro, também cresçam as despesas com pagamentos de benefícios previdenciários, que não podem ser menores do que um salário mínimo. Observa-se que um declínio da despesa em relação ao PIB nos próximos anos, porém com retomada do crescimento a partir de 2029 e atingindo em 2100 37,22 trilhões, 15,36% do PIB. Tal trajetória é pautada fundamentalmente pelo processo de envelhecimento populacional, informou o governo. Beleza. Agora vamos ver o que diz os especialistas. Agora vem os especialistas. Reforma da Previdência. O aumento no rombo, de acordo com especialistas da Previdência Social, Paulo Tafner, economista do Instituto de Pesquisa Econômica e Aplicada, o IPEA, diz ele, o rombo previdenciário pode ser maior ainda do que o estimado, pois, em sua visão, a visão do economista, o governo usou projeções otimistas para o crescimento do PIB. O aumento do rombo previdenciário, estimado pelo Ministério da Previdência Social, acontecerá apesar da reforma da Previdência de 2019, no primeiro ano do governo anterior. Entre as mudanças, foi instituída uma idade mínima de aposentadoria de 62 anos mulheres e 65 anos homens. Também foi definido um tempo mínimo de contribuição de 15 anos para mulheres e de 20 anos para o homem. Esse 20 anos é aquilo que eu falei lá no início, para os homens que começaram a partir de 2019. Você que está trabalhando, vai se aposentar por idade, é 15 ainda, tá? Ou que trabalhou, que tem aí os 15, é 15 ainda. É 20 anos para quem começou depois de 19. Beleza, pessoal? Foi determinado um sistema de pontos na regra de transição que envolve o tempo mínimo de contribuição e a idade, além de mudanças no cálculo para conseguir o benefício integral. Com as mudanças, o antigo Ministério da Economia, comandado então por Paulo Guedes, estimou em 2019 que a reforma teria um impacto potencial de reduzir o rombo previdenciário de 800 bilhões a 1,07 trilhão em 10 anos.
ou seja, estimativa do ministro da Economia do governo anterior. Vamos lá, essa cabeça direita aqui, vamos lá. No fim de 2022, estimativa apontou que a economia de recursos proporcionada pela reforma da Previdência entre 2020 e 2022 pode ter chegado a 156,1 bilhões, valor 78,8% maior do que o esperado para o período na época, em que o texto foi aprovado pelo Congresso de 87,3 bilhões, ou seja, a economia foi maior ainda do que eles previam. E mesmo assim, em 2029, já vai começar a dar prejuízo de novo. Incrível essas contas, né? Difícil de entender. Seguindo o argumento do especialista, economista Paulo Tafner, ele diz que é necessária uma nova reforma da Previdência. Segundo ele, as projeções para o rombo previdenciário mostram que será necessária uma nova reforma nos próximos anos. Palavra do especialista. Eu imagino que esse governo segura, sem fazer uma nova reforma, ou seja, ele imagina que no governo que estamos vivendo agora, do Lula até o final do mandato dele, ele consegue segurar. No limite, especialista falando, se não no próximo governo, em 2026, o eleito em 2030, vai ter que fazer isso, pois o déficit vai começar a escalar. Ou ele governa, ou paga a Previdência, declarou Tafner. Para o especialista, embora a reforma de 2019 seja a melhor já feita no sistema previdenciário, melhor na visão dele, melhor para o governo, mas péssimo para o trabalhador. Essa que é a grande verdade. Tenha, de fato, impedido déficits maiores nos últimos anos e ela está inacabada. Ficaram pendentes vários pontos que pressionam a despesa e o déficit com um agravante. Agora, a gente vai começar a acelerar a percentagem de idosos na população. Vai piorar muito. Por isso que cresce o déficit, afirmou o analista. Tafner listou alguns pontos que podem ser implementados, segundo ele, para promover uma maior sustentabilidade no futuro para o regime previdenciário brasileiro. São eles. Agora que está, gente, eu comecei o vídeo, você viu ali no vídeo, que vai envolver, você viu a hora antes de clicar no vídeo, que vai haver uma reforma e que essa reforma ela vai envolver a idade mínima, principalmente. Agora, pasmem o que o especialista está sugerindo. Veja só, ele listou alguns pontos que precisam ser mudados. Quais são? Igualdade da idade mínima da aposentadoria para homens e mulheres. Entendeu? Ele disse que vai aumentar a idade mínima da mulher para 65. Mas será que é 65? Não parou por aí, não. Aumento da idade mínima para ambos os gêneros, para o homem e para a mulher, para 67 anos. Olha aí que absurdo. Vocês achavam que estava ruim? Mulher 62, homem 65. Olha aí o que estão nos esperando no futuro. Não vocês que estão próximos para se aposentar, mas a garotada aí que começou a trabalhar, os jovens aí que estão aí com seus 30, 35, até 40 anos, olha o que espera por eles. Se você for um desses que está me assistindo, comece a se preparar. Não espere que o governo vai bancar você na velhice. Comece a se preparar, gente. Vocês aí comecem a avisar os mais jovens. Se prepara, porque a aposentadoria, olha, vai ser muito difícil. E segue aqui ainda dizendo, mudar a aposentadoria rural, com o aumento da idade mínima, que atualmente é de 55, para as mulheres e 60 para os homens, ou seja, a reforma de 2019 não mexeu na idade mínima da aposentadoria rural. Agora eles querem mexer, eles querem aumentar a idade mínima também. Mudar as regras do BPC, que é o benefício de prestação continuada, que é assistencial, ou fixando uma idade mínima diferente, maior do que a regra previdenciária, ou mantendo a idade mínima igual à do INSS e reduzindo o valor do benefício, pagando abaixo do salário mínimo. O BPC
é um problema que depois eu vou comentar com vocês, já já. Eu tenho aqui algumas informações importantes a respeito disso, que está pesando nessa conta que o governo está dizendo aqui. Okay? O consultor de orçamento da Câmara dos Deputados, agora outro especialista, Leonardo Rolim, já foi ex-presidente, foi presidente do INSS e já foi secretário da Previdência do governo Bolsonaro. Concorda, quer dizer, o Leonardo Rolim concorda que será necessário uma nova reforma da Previdência no futuro. Outro especialista afirmando que também é preciso fazer outra reforma da Previdência. Imagino que na próxima década, acrescentou ele, ou a partir de 2030. Né? De acordo com ele, com o Rolim, será preciso atacar alguns pontos como, olha a sugestão agora do outro especialista, diferença da idade mínima entre homens e mulheres. Olha aí, ele concordando com o anterior, ele está falando em diferença. Ou seja, deixar igual a idade do homem com a mulher. O outro disse que é para deixar igual, é para mudar para 67 ainda. Esse daqui não está falando para quantos anos, mas ele está dizendo que é para deixar igual. Outro item que ele sugere, diferença da idade urbano e rural, ou seja, vai querer aumentar ali a da idade rural. Falta de integração entre o BPC, camada não contributiva, depois eu quero comentar com você sobre isso, com a Previdência. Criação de uma camada de capitalização obrigatória no regime geral, com baixo custo de transição. Olha aí quanta coisa que nos espera no futuro, pessoal, em relação à Previdência Social no Brasil. Você, de repente, estava entusiasmado, achando que a nova reforma tivesse alguma proposta de reduzir a idade mínima, de melhorar a aposentadoria especial, e, de repente, você vem e recebe um balde de água fria na cabeça desses que eu estou mostrando para você. É a realidade. Eu vou deixar o link dessa matéria aqui abaixo do vídeo, depois você toca em mais ali no seu celular, ou clica no... Se tiver no computador, e vai estar lá embaixo o link. Olhe lá a matéria, está ali a matéria. Jornal importante, eu quero deixar os créditos aqui ao G1. E outros sites também estão comentando sobre isso. Então, o governo e dois especialistas apontando a necessidade de mudança na reforma da Previdência logo em breve. Segundo, próxima década é daqui 7 anos, né? Já uma nova reforma da Previdência. E aí, as mudanças é para ferrar ainda mais o trabalhador, não é para beneficiar, não, é para ferrar ainda mais o trabalhador. Veja só, que absurdo. Bom, eu falei que eu ia comentar um pouco sobre o BPC. O BPC é um benefício ali para pessoas com deficiência e pessoas idosas que não contribuíram para a Previdência e o deficiente que, lógico, não pode contribuir, não trabalhou, não recolheu, e o governo paga para eles. É mais do que justo pagar esse pessoal precisa de um benefício. O que está errado é de onde está saindo esse dinheiro. Porque eu que já contribuí muitos anos, e mesmo depois de aposentado, continuei contribuindo ali por 5 anos aproximadamente, e você que está me assistindo, que contribui, que já contribuiu por muitos anos, está ajudando a sua aposentadoria, mas está ajudando também a aposentar gente que não contribuiu. E aí tudo isso entra na conta da Previdência e dá esse rombo bilionário que o governo fala. Tá, mas se ele pagasse apenas a aposentadoria, pensão por morte, auxílio maternidade, auxílio doença, apenas para o trabalhador que contribuísse, daí a conta fechava. Tá? Tem que pagar o pessoal idoso que não contribuiu? Tem que pagar o pessoal deficiente que não consegue trabalhar? Tem que pagar, é justo. Mas que o governo tire de outra área. Por que ele não tira lá do imposto de renda que ele arrecada bilhões? Cria um fundo para poder pagar esse pessoal, não coloca na conta da Previdência, porque lógico que vai dar rombo. E aí vai ter que mexer para você contribuir mais tempo, sofrer mais, você contribuir mais tempo para cobrir esse rombo de gente que não está contribuindo para você se aposentar. É justo isso? Escreve aqui no comentário, eu quero que você escreva, você participe, deixe a sua opinião ali. É justo isso? Volto a reforçar. É justo dar um benefício
o idoso sem contribuição, para o deficiente que não consegue contribuir. Mas é injustíssimo tirar de quem está contribuindo e fazer sacrificar ainda mais o trabalhador para poder cobrir as necessidades desse pessoal. Retire de outra fonte, retire de imposto de renda, retire de outros impostos, outros encargos que o governo arrecada bilhões. Outra coisa, servidores públicos federais, uma categoria importante, mas são bilhões que o governo paga de aposentadoria para esse pessoal. Então, tem muita coisa que precisa ser ajustada na área da gestão desse governo. E parar de ficar aumentando a idade do trabalhador tão sofrido e dificultando ainda mais para ele se aposentar, para não cobrir o rombo. Se fizesse a conta certinha, não existia rombo. Se você contribuir para aposentar, e depois que você se aposenta, você vai receber um dinheiro que é seu, que você contribuiu. Não é verdade? Se fosse assim, se Previdência não fechasse as contas, fosse aumentando o rombo, não existiria Previdência privada, que é aquela que você contrata num banco e você paga todo mês e lá na frente se aposenta. Aí todas quebravam, não é verdade? Então, a lógica é simples. Escreve aí no comentário. O governo vai querer ferrar ainda mais o trabalhador? É justo isso? Escreve aí, eu quero saber. Meu amigo, minha amiga, meu muito obrigado para você que ficou comigo até aqui nesse vídeo. Compartilhe esse conteúdo, deixe o seu comentário. E se não deixou um joinha ainda no vídeo, deixa um joinha no vídeo, curte o vídeo, porque aqui a gente nos ajuda cada vez mais a trazer conteúdo dessa natureza para você. Um forte abraço, fica com Deus, até o próximo vídeo. Tchau, tchau.